Muito bem, meus irmãos, eu quero ler com você agora Mateus capítulo 5. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o caráter e a influência dos filhos do rei. Esse é o nosso texto hoje, Mateus 5, de 1 a 16. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: nós vamos, em vez de lê-lo todo de uma vez, nós vamos ler em partes, tá bom? Então, nesse primeiro momento, eu quero eu quero ler apenas a primeira parte do estudo, tá bom? Então, o que na verdade a gente está fazendo aqui hoje é iniciar o estudo do Sermão do Monte, ok? Um sermão fascinante, um sermão que traz verdades simples, mais profundas sobre o ser e o agir do cristão. O Sermão do Monte ele é uma espécie de código de ética do reino de Deus para todos os súditos desse reino, né? Então a gente tem falado nesse estudo, no Evangelho do Rei, o estudo do Evangelho do Rei, que Jesus encarnou, que Jesus veio a esse mundo a convocar os seus súditos, né? Chamar os seus súditos. E esses súditos, ó Deus, tem uma maneira de viver para Deus, tem uma maneira de se colocar diante de Deus. Esses mandamentos e essas virtudes que nós iremos ver, ele não é pré-requisito moral para alguém ser salvo, não é disso que nós estamos falando. Mas todos os salvos devem, no poder do Espírito, obedecer. John Stott, que tem um comentário sobre o Sermão do Monte, chamou o Sermão do Monte de contracultura cristã. Isto é um conjunto de padrões e valores que, se obedecidos e vividos, cria uma sociedade alternativa ou contrária aos valores dessa sociedade que não acredita em Deus. Ou seja, a proposta de Cristo no Sermão do Monte é mostrar que o cristão ele é diferente de um não cristão. Esse sermão ele foi pregado por Jesus com toda a autoridade e poder, foi pregado aos discípulos, foi pregado às multidões, foi pregado de cima de um monte, por isso essa expressão do Sermão do Monte, tá? Isso foi pregado em cima do monte que fica ao lado de Cafarnaum. O título de Sermão do Monte, conforme nós o chamamos, inclusive às vezes aparece aqui na nossa Bíblia, né, sobre o Sermão do Monte, foi dado por Agostinho. Né? Agostinho chamou esse sermão de Sermão do Monte. Um comentarista, um estudioso da palavra, chamado William Hendricks, diz que ele foi pregado na primavera do ano 28 depois de Cristo, após Jesus ter passado uma noite em oração. Né? Mateus o coloca logo no início do ministério de Jesus, quando Jesus começa a pregar e curar enfermos. Então hoje a gente vai ver a primeira parte do sermão, que fala sobre o caráter e a influência dos filhos do rei. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o caráter do cristão. Para isso, nós vamos ler os 12 primeiros versos. Acompanhe comigo que diz assim, ó. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muito bem, então Jesus começa o sermão descrevendo o caráter do verdadeiro filho do rei. Ele fala da felicidade de ser antes de fazer ou influenciar. A palavra bem-aventurado, Macarios, significa feliz ou afortunado aos olhos de Deus. É ao contrário daquele que é feliz ou afortunado aos olhos do mundo. E 4 detalhes importantes aparecem que eu quero destacar a respeito da felicidade. A primeira é que a felicidade ela não se baseia naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que ela é. Então a felicidade não se baseia naquilo que a pessoa tem, mas naquilo que ela é. As 8 qualidades indicadas e combinadas aqui no Sermão do Monte formam o caráter daquele que é súdito do Rei Jesus. A segunda destaque que eu quero fazer é que a felicidade ela reside no coração e ela é experimentada interiormente. Deus colocou a eternidade no coração humano e nada que não seja eterno pode satisfazê-lo. Essa é a grande verdade. A gente busca satisfazer uma sede, um desejo, um vazio que só Deus, só a eternidade, só o eterno é capaz de satisfazer. O terceiro destaque que eu quero fazer é que a felicidade ela é prometida para todos os súditos do rei. Não é algo apenas para algumas pessoas, para alguns iluminados. Não, é uma promessa para todos. Todos podem ser felizes. Todos os filhos do rei, todos os súditos do rei podem ser felizes. E o último destaque que eu quero fazer é que a felicidade ela é presente e ela é futura. Ela pode ser desfrutada aqui, mas ela vai ser desfrutada plenamente, em todas as suas proporções, só no futuro, só na vinda de Jesus. Então as bem-aventuranças, elas vão descrever para a gente o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão. Quando ele cita aí as 8 bem-aventuranças, ele não está falando de 8 grupos separados e distintos de discípulos. Ele não está falando daqueles que são mansos, enquanto outros são misericordiosos e outros são chamados para suportarem perseguições. Não. Antes são 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas. Desse grupo que ao mesmo tempo são mansas, misericordiosas, humildes de espírito, limpas de coração, elas choram, elas têm fome, elas são pacificadoras e elas são perseguidas. Porque essas são as características dos filhos de Deus. Então, essas 8 características não é 8 grupos de pessoas. É um grupo de pessoas, os filhos de Deus, que demonstram essas características. Então, deixa eu falar um pouquinho, destacar algumas coisas sobre essas 8 virtudes espirituais do caráter cristão. A primeira, que aparece no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus usa a palavra pobre, a palavra grega, pitokos, que descreve, que tem a ver com a pobreza absoluta. Ela aponta para a pobreza total, ou seja, para a situação de mendicância. E feliz é aquela pessoa, que Jesus está dizendo, bem-aventurado, feliz é aquela pessoa que se conscientizou da sua miséria, que entendeu que ele é um pedinte espiritual, que ele é pobre espiritualmente. Calvino, comentando esse versículo, fala que só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito.
Então essa ideia aqui de feliz os pobres em espírito. Quem que é os pobres em espírito? Aquele que sabe que espiritualmente não é nada, não possui nada. Ele é pobre. Assim, ser pobre em espírito é reconhecer a nossa pobreza espiritual, a nossa falência espiritual diante de Deus. E por que a gente reconhece isso? Porque nós somos pecadores. E nós sabemos que não fosse a graça de Jesus Cristo, o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós estaríamos sob a ira de Deus e nada merecendo além do juízo. Porque nada nós temos a oferecer, nada nós temos a reivindicar, nada que comprar, nada para poder comprar o favor dos céus. Quando a gente reconhece essa nossa pobreza, quando a gente reconhece essa nossa limitação espiritual, a nossa impossibilidade de chegar-se até Deus, de comprar o favor de Deus, quando a gente reconhece isso, essa pobreza de espírito, Jesus diz: a estes pertencem, né? Ou deles e tão somente deles é o reino dos céus. Porque o reino de Deus que produz salvação é um dom tão absolutamente de graça quanto imerecido. Aquilo que nós recebemos, nós não merecemos. Nós não temos como comprar. Por quê? Porque nós reconhecemos a nossa pobreza. Nos tempos de Jesus, quem entrou no reino, quem passou a ser parte dos discípulos, não foram os fariseus. E os fariseus, eles eram ricos materialmente, mas eles se consideravam também ricos espiritualmente. Não foram também os zelotes, outro partido judaico, que sonhavam com o estabelecimento do reino com sangue e espada. Quem entrou no reino de Deus? Jesus disse que os publicanos, aqueles que eram considerados pecadores, né? Os publicanos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus. Por quê? Porque eles eram um refúgio da sociedade humana. Eles eram marginalizados pelos judeus. Eles sabiam que eles eram tão pobres, mas tão pobres, que eles nada tinham para oferecer, nem para receber de Deus. Tudo que eles podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus. E Deus ouviu o clamor deles. E por isso eles estavam entrando no reino de Deus. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer que se não fosse Jesus, não teria como ser salvo. Se não for Deus, a bondade dele sobre nós, não tem como sermos abençoados. Porque a gente não é capaz de merecer absolutamente nada das mãos de Deus. Bom? Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. O choro aqui a ideia é daquele choro que é provocado pela morte de um parente, pela morte de um amigo, pela morte de alguém muito querido. E na verdade este é um segundo estágio aqui dentro das bem-aventuranças. Porque uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecer isso. Outra coisa é entristecer-se e chorar por causa disso. Então nós devemos chorar por causa da nossa incapacidade espiritual. Devemos chorar pelos nossos pecados. Devemos chorar pelos pecados dos nossos irmãos e pelo mal que prevalece no mundo, trazendo tanta desgraça e dor. A tristeza que faz nos chorar diante de Deus, ela é recompensada pelo consolo celestial. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Jesus é o consolo para todos os que choram. Para todos os que choram diante da sua própria vida, diante da sua própria circunstância, diante da sua própria pobreza, diante da pobreza do seu irmão, da pobreza do mundo. Bem-aventurado, feliz o que chora. Terceira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança.
Em algumas versões traz bem-aventurados os mansos. A ideia é de alguém com um espírito gentil, a semelhança de Jesus. A humildade é, em essência, a verdadeira visão que nós temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com os outros. Essa recompensa de herdar a terra tem dois significados. Tem um significado presente, porque o humilde, ele vive sob a bênção de Deus, recebendo tudo o que precisa para viver bem. Mas tem uma promessa futura também. Quando Jesus Cristo vier na sua glória, os mansos herdarão o novo céu e a nova terra. Os humildes herdarão o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21 vai falar sobre isso. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede significa a necessidade espiritual. Trata-se do apetite não por alimento material, mas espiritual. É fome e sede por comida e bebida celestial. Todo verdadeiro crente tem fome e sede de Deus. Não basta chorar o pecado cometido no passado. Nós precisamos também ter fome de justiça futura. E tem um sentido aqui também de que essa fome e sede de justiça, né, da justiça de Deus para conosco, tem a ver com sede de justiça também no nosso mundo. Da gente olhar para as coisas que acontecem, as injustiças que acontecem, e a gente não se conformar com isso. E a gente não aceitar que assim seja. Da gente dizer que isso não é o que Deus gostaria que fosse. E a gente trabalhar para mudar isso. E a gente ser agente de transformação do nosso mundo. Porque nós temos sede, porque nós temos fome de justiça. E diz aí a promessa, e eles serão satisfeitos. Serão satisfeitos pela imputação dos méritos de Cristo sobre nós. Nós não temos justiça própria, por isso nós reconhecemos que somos pobres em espírito. Por isso nós choramos. Mas o cristão também reconhece que, embora ele não tenha méritos, ele não tenha justiça própria, a justiça de Cristo veio sobre nós. A justiça de Cristo foi derramada sobre nós e nós temos agora os méritos dele sobre a nossa vida. Essa é a obra do Espírito Santo em nós. Mas no sentido mais social, nós que desejamos, que temos fome e sede de justiça, um dia vamos ver a justiça reinando sobre o mundo. Quando o príncipe da paz, o rei da glória, o Senhor de toda a justiça, voltar para estabelecer o seu reino aqui nesse mundo, para concretizar o estabelecimento do seu reino. Então, aqueles que têm fome e sede de justiça, no aspecto espiritual, né, eles já receberam os méritos de Cristo. Eles não têm justiça própria, mas têm a justiça de Cristo que foi dado a eles. E no aspecto social, nós lutamos pela justiça, pela verdade, pela coisa correta. E um dia nós veremos isso reinando sobre o mundo, quando Jesus estabelecer o seu reino aqui. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. As 4 primeiras bem-aventuranças tratam da nossa relação com Deus. A 5ª, a 6ª e a 7ª descrevem os resultados da obra que Deus faz no coração dos seus filhos. Misericórdia é compaixão pelas pessoas que passam necessidades. O termo no grego significa a habilidade de estar na pele de outra pessoa, ou seja, de você ver, de você sentir, de você pensar como a outra pessoa. Jesus fez isso por nós quando ele tomou a nossa forma. Ele passou a pensar como nós, ele passou a sentir como nós, ele passou a sofrer como nós. E agora ele fala para a gente fazer a mesma coisa em relação às outras pessoas. A gente se colocar na pele delas. Nós devemos ter misericórdia dos irmãos e de todos os homens.
Ser manso, humilde, é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, porque eles também são pecadores. Porque eles são pecadores, eles vão parar na situação que se encontram. Porque eles não obedecem a Deus, porque eles se desviam dos caminhos do Senhor, porque eles não buscam sabedoria na palavra de Deus, eles acabam sofrendo as consequências de viver a parte de Deus, de não seguir a sabedoria de Deus. E aí eles vão sofrer e precisar de misericórdia. E o Senhor está dizendo para a gente ser misericordioso deles. E a recompensa da misericórdia é mais misericórdia vinda de Deus para nós. Quando nós somos misericordiosos, diz lá, nós obteremos misericórdia. Então eu tenho misericórdia do meu irmão, eu tenho misericórdia do meu vizinho, eu tenho misericórdia do meu parente. E eu demonstro misericórdia para com eles. E Deus demonstra mais misericórdia para com a gente. É isso que acontece quando a gente abençoa a vida dos outros, né? Tem algumas famílias próximas aí da nossa igreja que a gente tem cuidado, tem abençoado, né? Tem dado roupas, tem dado alimentos, né? E outras coisas mais. Eu não sei se todos que têm contribuído podem testemunhar isso, mas eu posso. E não apenas agora, sempre acontece assim. Quanto mais eu demonstro misericórdia para com as pessoas, mais Deus demonstra misericórdia para comigo. Eu tenho misericórdia deles e Deus tem misericórdia de mim. Essa é a promessa. Os misericordiosos obterão misericórdia. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. O coração é a sede dos nossos pensamentos, vontade e emoções. E por causa da presença do pecado, o nosso coração ele é corrupto. Jeremias diz isso. É dele que procedem todas as nossas maldades e sujeiras. Jesus disse isso. Por isso o nosso coração precisa ser purificado. E essa palavra limpo, puro, né, puro de coração, a ideia é de sinceridade. A ideia é de um metal purificado pelo fogo. E essa pureza significa também integridade do coração. Integridade para adorar a Deus completamente. Portanto, os puros de coração são aqueles que são inteiramente sinceros. Não são sem falhas. Todos nós temos falhas. Não são aqueles que nunca cometeram pecados, porque todos nós cometemos pecados. Mas são aqueles que são sinceros diante da sua verdadeira condição. Toda a sua vida, seja ela pública e particular, é transparente diante de Deus e dos homens. Ele comete erros, ele se arrepende dos seus erros. Ele comete pecados, ele tenta reparar os seus pecados. Ele erra, ele confessa os seus erros. O íntimo do seu coração, incluindo o seu pensamento e motivações, ele é puro, sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A recompensa? Ver a Deus. Olha que coisa grandiosa. A recompensa dos puros de coração. Ver a Deus. Ver a Deus agora, pela fé, por meio da comunhão espiritual que nós temos com Ele, desde o momento que nós passamos a andar com Ele, que nós entregamos a nossa vida com Jesus, a nossa vida a Jesus, e no futuro, quando nós veremos Ele face a face. Essa é a promessa para agora, promessa para depois. Vê-lo agora espiritualmente, agora pela fé, mas face a face no futuro. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O pacificador está em paz com Deus e ele faz parte de um ministério de reconciliação. Ele não semeia contenda, ele não promove guerra, ele
não cria situações que divide pessoas, que divide famílias, que divide igrejas. Pelo contrário, ele foge de tudo isso. Ele ama os seus inimigos, ele abençoa aqueles que lhe maldizem, ele ora por aqueles que lhe perseguem. E a recompensa do pacificador é ser reconhecido e chamado honrosamente de filho de Deus. Olha que coisa. Aquele que é pacificador, aquele que não gosta de contendas, aquele que não joga álcool no fogo, aquele que não ajuda a espalhar os problemas, aquele que não cria divisões, aquele que não coloca um irmão contra outro irmão. A característica desse pacificador é de que quem olha para ele fala: esse é verdadeiramente um filho de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus, serão reconhecidos filhos de Deus. A promessa do pacificador. Mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. A última bem-aventurança. E todo cristão, ele é perseguido por causa da sua relação com Jesus, por causa da sua união com Cristo. Nós fomos chamados para sofrer por causa do Evangelho. Nós somos perseguidos por causa da justiça. Nós somos perseguidos por causa da língua maldosa dos ímpios. Mas os perseguidos recebem o reino dos céus. E aqui eles podem perder os bens, eles podem perder o nome, eles podem perder a vida. Mas eles recebem um reino eterno, um reino glorioso, um reino que durará para sempre. Então não se compara aquilo que eles perdem quando são perseguidos. Porque quando são perseguidos, eles ganham um reino. Ou a perseguição que eles sofrem são prova de que eles são súditos desse reino. E no reino de Deus, ferimentos e contusões são medalhas de honra. Medalhas de honra. Por isso eu queria fazer, só para a gente, antes de passar para o próximo ponto, para a segunda parte que nós vamos tratar hoje, queria fazer umas perguntas só para a gente refletir. A primeira pergunta é: você como cristão se sente diferente de um não cristão? Porque é isso que Jesus trabalha aqui no Sermão do Monte, da nossa diferença para com as pessoas do mundo. Você se sente diferente das pessoas do mundo? Em quais aspectos você acha que é diferente? Pense um pouquinho sobre isso. O que você destacaria em você que você diz: eu sou diferente do meu parente lá que não é crente, do meu vizinho que não é crente, do meu colega de escola que não é crente nisso, porque todos eles fazem isso e eu não faço. Todos eles se preocupam com isso e eu não me preocupo. Todos eles têm esse tipo de comportamento e eu não tenho. A segunda pergunta que eu queria fazer, só para a gente refletir antes de passar para o próximo ponto, é: você se esforça para ser uma pessoa melhor todos os dias? Para ser uma pessoa a cada dia melhor? Você se esforça para isso? Ou você vai levando a vida e aconteça o que acontecer, melhore se quiser melhorar, se piore se quiser piorar? Você deseja que amanhã a sua vida seja melhor do que hoje? Você deseja que amanhã essas características, essas bem-aventuranças estejam cada vez mais realçadas na sua vida? Ou você está satisfeito do jeito que está? A última pergunta que eu faço: você conhece ou conheceu alguém que viveu de maneira plena os princípios do Sermão do Monte? Quando você lê essas bem-aventuranças, todas elas, as 8 qualidades, né? Essas descrições: pobre de espírito, aquele que chora, né? Pacificador, perseguido, todas elas. Faz lembrar de alguém? Faz pensar numa pessoa, fala assim: aquela pessoa.
É um pouco difícil, né, a gente lembrar. Talvez a gente lembra de uma, duas, três. Já vai ficando difícil a gente pensar em alguém assim. Mas o desafio não é encontrar essas pessoas. O desafio para a gente é ser essas pessoas. É os outros encontrar em nós esse tipo de pessoa. O seu colega de trabalho olhar para você e ver você como esse tipo de pessoa. Tipo de pessoa que encarnou as bem-aventuranças. Ok? Segunda parte aqui do nosso texto, eu quero ler novamente a segunda parte para falar sobre a influência do cristão. Os versículos agora de 13 a 16. Então vamos ler Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Aliás, eu acho que eu já tinha lido, né? Essa parte de 13 a 16. Era para mim ter lido até o 12, eu acho que eu li. Mas de qualquer forma eu vou ler novamente. Vamos lá. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Muito bem. A simples ideia de que os cristãos podem exercer uma influência sadia, poderosa, transformadora no mundo, deveria nos causar um sobressalto. Porque que influência poderia exercer as pessoas descritas aqui nas bem-aventuranças? Como que essas pessoas poderiam influenciar, transformar um mundo que é violento e agressivo? Por mais incrível que pareça, Jesus se referiu àquele punhado de camponeses palestinos, chamando eles de sal da terra e luz do mundo por causa do alcance que a influência deles teria. Esses homens mansos, humildes, pacíficos, pobres de espírito, que choram, que são perseguidos, que são pacificadores, causariam uma influência tal no mundo que Jesus os caracterizou como sal da terra e luz do mundo. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas metáforas que Jesus usou. Primeiro, sal da terra. Jesus usa o plural para falar sobre isso, sobre o sal da terra. Ele aponta para o corpo coletivo de cristãos. Ele está falando sobre a força influenciadora da igreja na sua coletividade. Ele não está dizendo que uma pessoa faz diferença no mundo. Ele está dizendo que a igreja faz diferença no mundo. Que os cristãos fazem diferença no mundo. Talvez a gente possa fazer diferença na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, talvez na nossa classe, na escola. Mas para fazer diferença no mundo, não basta uma pessoa. Precisa de um grupo de cristãos. Por isso que ele fala, vocês são o sal da terra. Ele não está dizendo, Pedro, você é o sal da terra. Vocês são. Vocês que são a igreja são. Não se trata de uma pessoa só. Se trata da coletividade de pessoas vivendo essas bem-aventuranças, sendo caracterizado por essas virtudes, e por isso esse grupo de cristãos, eles vão impactando as pessoas, vão impactando a cidade, vão fazendo diferença, cada um junto dos seus familiares, junto do seu contexto de trabalho. E aí, então, eu faço a diferença no meu trabalho, você faz a diferença no seu trabalho, eu faço a diferença na minha família, você faz diferença na sua, e juntos nós estamos sendo sal da terra e luz do mundo nesse mundo. Segundo destaque que eu quero fazer aqui é que Jesus disse para ele assim, de novo, vocês são.
E não se trata aqui de uma opção ou de uma possibilidade de ser. Goste ou não, a igreja é o sal da terra. Quer ela queira isso ou não, ela é o sal da terra. Jesus diz, vocês são. Terceiro, Jesus diz que o sal pode se deteriorar. O sal só perde o seu sabor por um processo de adulteração, de contaminação, de alguma coisa que se infiltrou nele. O sal ele se torna insípido em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. E aí então ele deixa de prestar. Ser sal, quando Jesus usa essa metáfora de ser sal, possuía vários sentidos naquela época e para a gente perdeu isso, porque não faz mais parte do nosso dia a dia. Por exemplo, o sal era algo muito valioso. Na época em que Jesus viveu, o sal possuía um grande valor. Os gregos e os romanos, eles utilizavam o sal como moeda. Eles pagavam e eles pagavam com sal e recebiam com sal pagamento de algum serviço prestado. Os romanos, eles eram pagos com o sal. E por isso surgiu a palavra salário, que era o pagamento com sal. Vem de salário, que era o que os romanos faziam. O sentido que talvez a gente conheça mais do sal é o que ele tempera, que ele dá sabor, né? Dá sabor à comida. E o cristão é para o mundo o que o sal é para a comida. O cristão deve dar sabor ao mundo. Ele deve temperar o mundo. A ideia é, o mundo sem os cristãos é sem graça. Não tem sabor. São os cristãos que trazem sabor para o mundo. Uma terceira coisa que o sal simboliza, ele simboliza pureza. Ele é extraído da água do mar e ele é puro em sua essência. E mais uma vez, nós cristãos também precisamos ser puros, santos, porque assim é a verdadeira igreja de Jesus. Ainda, o sal revela compromisso. Porque nas ofertas de manjares do culto do Antigo Testamento, cada sacrifício ele era acompanhado com um pouco de sal, com dois propósitos didáticos. Tinha a ver com compromisso e pureza. A igreja é o povo da aliança e ela está comprometida com o Senhor dela. Por fim, e aqui talvez alguns mais antigos vão se lembrar do uso desse sal. O sal era usado para preservação, porque o sal impedia o processo de putrefação de alimentos, de estragar aqueles alimentos. Até os dias de hoje, em alguns lugares, o pessoal faz lá aquela carne de charque, né, ou carne de sal, onde pega lá a carne, enche ela de sal, deixa ela lá secando, né? E aquela carne não estraga. Por quê? Porque ela está protegida pelo sal. Então, numa comunidade, numa sociedade onde não se tinha geladeira, como que você se preservava os alimentos? Com sal. Você colocava o sal e ele impedia a deterioração daquele alimento. Então, o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse, vocês são o sal da terra? É que a igreja ela exerce uma influência positiva na sociedade, a qual impede a deterioração dela. De novo, tira os crentes desse mundo para você ver o que vai virar. Eu falei no começo que fica sem sabor. Sem sabor é uma maneira leve de dizer. Na verdade, fica trevas. E aí as coisas mais absurdas do mundo vão começar a acontecer. E os maus vão tomar conta. E não vai ter uma voz sã, consciente, que se levante para denunciar os erros, para denunciar o orgulho. Por quê? Porque o cristão foi tirado. O cristão evita a deterioração do mundo. Ainda que o mundo não seja
um mar de rosas, ainda que ele seja cheio de problemas, ele não é pior por conta de nós estarmos nesse mundo ainda, por conta da igreja estar nesse mundo. Portanto, Deus planejou que a mais poderosa coibição do mal dentro da sociedade pecadora fosse o seu próprio povo, o povo que foi redimido, regenerado e justificado. A glória do evangelho é que quando a igreja ela é absolutamente diferente do mundo, ela o atrai. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente acha que a gente chama a atenção do mundo quando a gente precisa se parecer, a gente precisa fazer algumas coisas iguais para a gente poder chamar a atenção deles e falar assim, a gente é legal, a gente também vai nos mesmos lugares, a gente também veste as mesmas roupas, a gente compra as mesmas coisas, a gente gosta da... Não, gente. O que atrai o mundo é a nossa diferença dele. Sabe por quê? Porque muitas pessoas no mundo, elas estão cansadas do estilo de vida que elas sempre viveram. E elas estão buscando uma sociedade alternativa. Elas estão buscando uma nova maneira de viver. E nós, cristãos, temos que oferecer para elas essa nova maneira de viver. Uma nova maneira marcada pela diferença do mundo. Então, a primeira influência do cristão que Jesus dá o exemplo é do sal da terra. A segunda é a da luz do mundo. Jesus diz aos seus discípulos, vocês são a luz do mundo. De novo, a ideia é de coletividade. Não é uma pessoa, você não é a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Tá? É como as luzes de uma cidade construída no monte. Não dá para ser escondida. Então, se o sal ele tem uma função, de certa forma, oculta, ele não aparece, né? O sal que você salga a comida, ela não aparece. Você só sente que ele está lá quando você aprova. A luz é o contrário, a luz ela brilha abertamente, ela brilha publicamente. A luz é impossível escondê-la. Então não se pode esconder a luz, assim como um cristão não pode viver escondido. Eu não posso estar lá na faculdade e dizendo assim, eu não vou contar para ninguém que eu sou cristão, porque aqui eles perseguem os cristãos. Porque aqui o professor começa a tirar onda de quem é crente. Não, a gente precisa ser luz, então não tem como esconder. Se você é de fato cristão, não tem como você se esconder. Não tem como você fazer 4 anos de faculdade, 2 anos de curso, ou trabalhar numa empresa 1 ano e ninguém ficar sabendo que você é cristão. Não tem como. Só tem como se você não for cristão. Porque se você for cristão, as primeiras semanas as pessoas já vão notar que você é luz. Que você é luz. A missão da luz é brilhar. Nós devemos resplandecer como luz pela pregação da palavra e pela nossa conduta, por a gente encarnar as bem-aventuranças na nossa vida. A luz simboliza a vida, direção, revelação, conhecimento. Muitos são os símbolos da luz. Mas nós precisamos aprender 3 lições bíblicas sobre a luz. Primeiro, que nós somos luz por causa de Jesus. Né? Porque Ele é a luz. Nós somos luz derivada dele. Né? Todo cristão verdadeiro, na verdade, reflete a Cristo. Assim como a luz reflete a luz do sol. Então, é como se Jesus é a luz e nós somos o espelho. E essa luz refletida sobre nós ilumina a nossa frente, ilumina o nosso ambiente. Segunda coisa que eu quero destacar é que nós somos luz para gerar vida. Nós somos luz para proclamar Jesus. Nós somos luz porque nós temos que testemunhar e viver o Evangelho. Por isso nós somos luz. Nós precisamos viver o Evangelho e nós precisamos falar do Evangelho. Por isso nós somos luz. E nós somos luz com a finalidade de Deus ser glorificado. Por isso nós somos luz. Porque nós queremos que Jesus seja glorificado. O crente é aquele cuja vida
leva outros crentes a crerem com mais facilidade. A palavra está sendo pregada a ela e ela não apenas ouve o evangelho, a mensagem da salvação, mas ela olha para a nossa vida e tem ali o certificado, ela tem ali a convicção que aquilo que nós estamos pregando é verdadeiro, porque isso fez uma obra primeira em nós. Essa é a verdade. Deixa eu fazer de novo mais 3 perguntas aqui antes de caminhar para o final. Você acredita que o cristão é capaz de influenciar positivamente o meio aonde está inserido? Você acredita nisso? Você acredita que na sua sala de aula, na escola, na faculdade, no cursinho, você e os outros cristãos que estão ali, ainda que minoria, uma sala de 30 pessoas, vocês sejam no máximo 5. Vocês acreditam que vocês 5 são capazes de influenciar essa sala, essa escola, essa faculdade? Você acredita que você e mais 1, 2, 3 colegas lá no trabalho, lá no escritório, lá na fábrica, são capazes de influenciar para o bem aquelas pessoas? Que seria completamente diferente, e diferente para pior, se os cristãos não estivessem lá? A segunda pergunta que eu quero fazer é, olhando para a nossa igreja, para essa comunidade pequena que nós somos, na cidade de Cosmópolis, você acha que a nossa igreja tem feito diferença na cidade? E se todos nós fôssemos arrebatados, a cidade de Cosmópolis seria pior sem a nossa presença lá? Seria diferente? As pessoas lamentariam a nossa partida, a nossa sumida. Você acredita nisso? Terceira pergunta para a gente pensar. Você acredita que hoje em dia é difícil ser sal da terra e luz do mundo? Você acredita que é difícil? Na verdade, eu queria dizer para você que nunca foi fácil em momento algum. Em momento algum foi fácil. Sempre é difícil ser sal e ser luz. Porque nós estamos indo na contramão do mundo. É o que eu disse no começo. O John Stott chama de contracultura. Nós cristãos não seguimos a cultura do mundo. Nós seguimos uma contracultura. Uma cultura que bate de frente com a cultura desse mundo. Então, eu quero dizer para você que se para você ser cristão é um negócio fácil, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque ser cristão é extremamente difícil. Talvez no nosso país ainda não nos custe a vida, mas ainda assim nos custa a alma. Tem gente que não morre por não ser luz, por ser luz e por ser sal. Eles não morrem, mas quando deixam de sê-lo, perdem a alma, que não prestam para mais nada. Meus irmãos, eu quero caminhar para o final e dizer que reputação é aquilo que os outros dizem a seu respeito. Caráter é aquilo que você é diante de Deus. Reputação é o que os outros dizem ao seu respeito. Caráter é aquilo que você é diante de Deus. As bem-aventuranças ensinadas por Jesus descrevem o caráter de um cristão, ou seja, aquilo que ele deve ser. O cristão precisa ser antes de fazer. Ele precisa ser isso. Precisa ser manso, precisa ser pacificador, precisa ser humilde, pobre de espírito. Precisa ser antes de fazer. Sal e luz significam influência. A igreja está no mundo para influenciá-lo. Eu tenho dito isso
em algumas mensagens. A nossa razão da gente ainda estar no mundo é porque Deus quer usar a nossa vida para influenciar esse mundo, para alcançar os perdidos. Porque a hora que ele fala assim, ok, ninguém mais vai ser salvo, já se completou quem deveria ser, ele leva a gente para estar com ele. Ou ele volta para consumar todas as coisas. O fato de não ter chegado ainda no último dia, ele deseja usar a igreja para influenciar esse mundo. E o poder dessa influência está na diferença. Do quanto a igreja é diferente do mundo. E, gente, eu não estou falando de diferença de coisas exteriores, como no passado alguns achavam que deveria ser. De que a gente tem que usar roupa diferente, né? Que tem que usar cabelo diferente, que tem que usar linguajar. Não, estou falando coisas interiores. A gente precisa se comportar de maneira diferente. A gente precisa ser uma pessoa diferente. A gente precisa agir de maneira diferente. Tem a ver com caráter. Bom? Caráter. Quero terminar contando aqui a história do missionário Peter Milne. Ele trabalhou alguns anos nas Ilhas Novas Hébridas, hoje chamada de Vanuatu. Fica lá na Oceania. E o retrato dele foi pendurado numa pequena congregação com os seguintes dizeres: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele morreu, não havia trevas. Olha que coisa. Olha a influência desse missionário lá num país, lá na Oceania. Trabalhou lá alguns anos pregando o evangelho, vivendo essas qualidades dos filhos do rei, sendo sal, sendo luz. E quando ele morreu, colocaram uma placa dentro da congregação, dentro da igrejinha a qual ele cuidava, pastoreava, dizendo assim: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele morreu, não havia trevas. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Imaginou você, quando terminar lá os seus 4 anos da faculdade, quando você foi embora, as pessoas falam assim: a luz que estava aqui se apagou. Ou, melhor, que diferença aquela luz fez aqui no nosso meio. Quando essa pessoa chegou, não tinha luz. Quando ela foi embora, não mais existia trevas. Já pensou nisso? Ou no seu trabalho, ou no meio da sua família, no seu bairro. Que coisa tremenda. Faço aqui 3 perguntas para a gente encerrar. A primeira, na verdade, não são perguntas, são afirmações. A primeira é: há uma diferença fundamental entre os cristãos e os não cristãos, entre a igreja e o mundo. Você precisa entender isso. Há uma diferença fundamental entre você que é crente e aquele que não é crente. Segundo, nós temos de aceitar a responsabilidade que essa diferença coloca sobre nós. Deus nos chamou para sermos diferentes mesmos. Deus nos chamou e colocou essa responsabilidade sobre nós. E nós temos de considerar a nossa responsabilidade cristã como sendo dupla. Sendo dupla, ser sal e ser luz. Essa é a nossa responsabilidade como crentes. Ser sal e ser luz. Meus irmãos, que Deus possa ter edificado a sua vida com esse estudo e possa ter desafiado a sua vida com esse estudo